Olá, tudo bem? Este é mais um Pense Comigo, mais uma edição. Esta edição é diferente, é um tema novo. Hoje nós estamos aqui para falar de dança. Lucas, que está aqui ao meu lado, para Tudo bom, ajudar nessa pessoal? conversa. Você sabe dançar, Lucas? Olha, eu sei os movimentos básicos do forró. Só que aquilo lá, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Na arte de conduzir a dama, eu não sei se eu sou tão eficiente, mas a teoria pelo menos eu sei. Então, para esclarecer essas dúvidas, nós estamos aqui com um mestre da dança. Nós estamos aqui com o professor de dança e dançarino, Eduardo Carriel. O Eduardo, com mais de 25 anos de carreira dedicados ao ensino da dança de salão, Eduardo Carriel é professor, palestrante e empreendedor apaixonado pela arte de ensinar e transformar vidas por meio da dança. É fundador e coordenador do Núcleo de Dança Eduardo Carriel, uma das escolas mais respeitadas de Sorocaba, que completa agora, em junho, seus 15 anos de história. Sua metodologia própria vai além da técnica. Trabalha o acolhimento, a consciência corporal, a conexão e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Eduardo Carriel, tudo bem? Como vai você? Eu gostaria de começar essa conversa mostrando assim, o Eduardo Carriel por Eduardo Carriel, quem para os nossos ah, ouvintes e pessoal que está vendo nós. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, sensacional. Eu acompanho o podcast, então, fantástico. Já teve vários entrevistados aqui bem interessantes, então é uma honra estar aqui com vocês. Quem é o Eduardo pelo Eduardo? Essa é a pergunta mais difícil que a gente tem para responder, talvez, de toda a nossa existência, né? Bom, sou um cara que eu me considero muito nerd, gosto de conhecer, gosto de pesquisar as coisas, entender como funcionam, por que funcionam. Sou um cara divertido, um cara alegre, gosto muito de pessoas, por isso que também escolhi a dança para trabalhar, então gosto muito de estar perto de pessoas, gosto muito de conversar. Então isso que a gente está fazendo aqui para mim é sensacional, é fantástico. Gosto da dança e penso a dança como um meio, como você já até antecipou um pouquinho, um meio de transformar as vidas das pessoas. Então gosto muito desse lado, de como eu posso melhorar tanto a minha vida quanto a vida das pessoas, e eu uso a dança para isso. Resumindo. E consta aqui que também você, no seu currículo, você foi convidado no maior congresso de bolero do Brasil há 8 anos consecutivos e integra o corpo docente do maior congresso de dança de salão do país, o Baila Costão, assim como já foi DJ no maior evento em alto mar do Brasil, o Dançando a Bordo. Então, você tem mais atividades, você já foi jurado de dança também, né? Já. Eu gosto de pensar a dança como um todo. O que a dança pode me oferecer tanto e como que eu posso usar a dança para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, além de professor, eu falei, tá, o que eu posso fazer? Então, eu vou ter uma escola. Então, já é um empreendedor da dança, já não é só o professor. Criei diversos eventos, comecei a dar aula, a estudar muito mais sobre metodologia, até que eu cheguei a criar a minha. E, com isso, eu fui ganhando sendo mais conhecido. Sempre viajei muito para fazer aulas por aí, né? Então, participar de vários congressos. Então, fazer 2, 3 congressos por ano. Então, esse foi o meu objetivo. E acabei sendo conhecido. O pessoal gostou do meu trabalho e começou a me convidar para dar aula nesses lugares. Então, falou, hoje, essa vai ser a 8ª edição que eu vou para dar aula no Baila Costão, que acontece em Florianópolis uma vez por ano, num resort, coisa mais incrível do mundo. E é o maior evento de dança de salão do Brasil. E a minha especialidade é o bolero, que é um dos estilos de dança. E dentro desse bolero também, 2 anos consecutivos, eu dei aula no Senhor Bolero, que é o maior congresso de bolero do Brasil, que acontece no Rio de Janeiro. Além disso, então, DJ. Então, como que eu posso proporcionar mais experiências para as pessoas? Então, eu vou ser DJ. Como que eu posso proporcionar mais experiências para as pessoas? Criei mais eventos, criei competições. Então, eu sou um cara que gosto de pensar tudo que a dança pode oferecer e vou estudar. Comecei, né? Então eu sou nerd, eu vou procurar entender como faz. Tanto que esse ano, eu acabei de voltar do Rio de Janeiro e pelo 2º ano consecutivo,
eu coordenei uma competição que chama Jack and Jill, é um modo, um estilo de competição. E esse Jack and Jill é um modelo americano de competição lá, e eu coordenei no festival de bolero que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então, grandes competidores, grandes jurados, e eu lá coordenando essa bagunça gostosa que é essa competição aí acontecendo lá. Então, tudo que tiver de dança, eu vou tentar explorar todos os lados possíveis para que a gente possa expandir a dança de uma maneira em geral, né? Sim. E nessas competições, assim, é separado por nível, assim, é tipo iniciante, profissional, ou é tudo junto? É separado. Separado. A gente coloca como categorias iniciantes, intermediários, avançados, e aí os profissionais mesmo, a gente classifica eles como All-Star ou Champions, que é a mesma classificação que o pessoal usa lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, não por ser os Estados Unidos, mas eles gostam de competição. Então eles já têm uma experiência muito longa de competição, mais de 100 anos criando competições, fazendo competições, então eles já chegaram no modo que é um modo melhor de ser feito. Então, se eu posso copiar, modelar eles, por que eu vou criar algo aqui diferente disso? Então, a gente usa mais ou menos esses termos, mas sempre dividido. Assim, e no Baila Costão, tipo, além do bolero, tem outros ritmos também lá, né? É, um evento de dança de salão. Tudo que é dançado, não só de dança de salão. Então, tudo que é dançado a dois, tem como aula lá, tem aula, e o baile também vão ter os ritmos para dançar. E também tem algumas danças solos. Então, faz uns 2, 3 anos que eles colocaram a zumba. Então tem algumas coisas acontecendo também para quem quer dançar sozinho. Ah, sim. Mas o foco é a dança de salão lá. Ah, entendi. Como você chegou, definiu a dança de salão e a especialidade do bolero? Eu pergunto isso porque existem muitas formas de dança, né? Muitas. Como Básico. você chegou a essas? Bem básico, assim. Por cima a gente pode contar 14 tipos de dança a dois. Tem muito mais, mas são as mais comuns aqui no Brasil. Eu comecei no forró, com a grande maioria das pessoas. Comecei no forró, fazia faculdade de educação física, uma menina me ensinou os primeiros passos, gostei, comecei pro forró, não parei mais. O forró é o mais praticado? Assim, é universal, né? É. Dentro do Brasil, você vai a qualquer lugar, você vai falar, sabe dançar forró? É onde a pessoa mais se arrisca. Sim. Mas também é um estilo um pouco mais fácil de aprender. Ah, entendi. E toca em tudo quanto é lugar, então é mais fácil. É, tipo, tem um baile assim, eu vou nos bailes assim, daí começou a tocar forró, já enche o salão. Daí tem outros ritmos assim que já não enche tanto. Mas o forró, o forró já enche o salão, já tem um monte de gente dançando assim. A turma já espera o forró. É. Tanto que acaba tocando um pouco mais de forró do que os outros estilos dentro de um baile de dança de salão, Sim. justamente por isso. Porque forró todo mundo dança e aí os outros ritmos, quem tá aprendendo se arrisca no forró, mas às vezes não se arrisca nos outros. Sim. A dança de salão é mais difícil que o forró, então. O forró faz parte da dança de salão. O que é a dança de salão? A dança de salão é onde duas pessoas vão dançar, um condutor, então tem alguém que vai conduzir, alguém que vai ser conduzido. Normalmente esse papel do homem conduzir, da mulher ser conduzida, mas hoje em dia tá tudo bem, né? Cada um escolhe o papel que vai fazer e exerce. E a gente coloca que ainda é uma dança de improviso. Porque se a gente pegar o balé, tem a modalidade padedê, que é uma dança a dois, só que é uma coreografia. E na dança de salão é uma dança de improviso. E aí tudo que é dançado a dois, de improviso, é dança de salão. Então, forró é uma modalidade dentro da dança de salão. A dança de salão você aprende todos os ritmos, né? Quando a gente coloca a dança de salão em si, sim, a aula de dança de salão específica, a gente faz de tudo um pouco. Ah, sim. E aí, continuando, o meu segundo ritmo foi o samba de gafieira, depois do forró. E aí que eu comecei a fazer aulas de dança de salão para aprender todos os outros. E na aula de dança de salão, eu acabei me apaixonando pelo tango e pelo bolero. O tango a turma tem um pouco de medo, né? Do tango, assim, a turma acha bem difícil o tango. O pessoal fala que é difícil, mas eu falo assim, se você for para Buenos Aires, onde é a capital do tango, o tango lá é como se fosse o nosso forró aqui. Ah, tipo, lá é o mais praticado. Ah. Então, a gente acabou exportando, ou importando o tango, e a gente importou de uma maneira que é muito difícil, e não é tão difícil assim. É uma dança que ela é muito mais intrínseca. O forró ele é mais extrínseco. Você está fazendo para brincar, se divertir. O tango, você vai ter um nível de concentração um pouco maior. O tango, assim, você tem que fazer os passos de uma maneira mais, correta, assim, por exemplo. Você precisa ter uma consciência corporal melhor. Assim, o forró, assim, você pode meio que brincar, você não precisa ter uma consciência corporal muito, muito completa, assim. No forró você pode ser um iniciante e ir lá dançar. Agora o tango você tem que ter mais uma noção corporal. Você pode ser um iniciante e ir lá brincar.
você vai brincar com um nível mais básico. Mas assim, se a gente pegar o forró, vai acontecer a mesma coisa. Então, Sim. se você começa, fez 3 meses de forró, você vai entrar na pista e vai ser limitado dentro daquilo que você aprendeu. Sim. E no tango a mesma coisa. Você vai aprender, talvez o tempo de aprendizado do tango seja um pouquinho maior do que o tempo de aprendizado de um forró. Sim. Que, de novo, como precisa de consciência corporal, eu preciso entender onde está meu corpo, como está o corpo do meu pai, está bem posicionado, sobre eixo. E no forró, em algumas outras danças, isso é um pouco mais leve. Uhum. Mas a gente elitiza muito o tango e não precisa. Porque, de novo, você vai lá em Buenos Aires, é tão comum quanto o nosso forró aqui. Sim. Então, você acabou de falar 2 pontos que estão diretamente ligados à minha pergunta. O que é consciência corporal? Você falou, por exemplo, um deles que eu lembro, como é que está o seu corpo em relação ao parceiro ou à parceira, né? Eu acredito que é um item da consciência corporal. Sim. Ela é você, mas é o outro ou a outra também. Basicamente, consciência corporal é a percepção que você tem sobre o seu próprio corpo. Né? Sobre o outro é um pouquinho além disso. Mas todo mundo tem um pouco de consciência corporal. É o nível de consciência. Então, por exemplo, se você me der uma caneta e pedir para eu escrever aqui, você vai perceber que minha letra é horrível. Então, se pensar assim, é um pouco de consciência corporal eu escrever e eu preciso pensar sobre isso. Porque hoje a gente nem desenvolve tanto a escrita, né? Hoje é tudo mais digitado. Então, se for pegar o meu nível de consciência corporal para escrever, ele é uma coordenação motora fina, a escrita não é tão precisa. Tem gente que vai ter isso com mais facilidade. Isso é uma forma de consciência corporal. Às vezes é interessante, eu peço na aula, olha, eu quero que você pise o pé esquerdo à frente, a pessoa pisa o direito atrás. Se for pensar, o resultado é o mesmo, uma perna está na frente e outra está atrás. Mas vai influenciar na hora do movimento, porque a gente está dançando a 2. Uhum. E aí eu falo, não, mas é perna esquerda à frente, mas não foi isso que eu fiz? Não, você pisou a direita atrás. Então, a consciência corporal é entender o que o seu corpo está fazendo. Então, às vezes, a pessoa faz algo e não tem a consciência, não tem a noção daquilo que fez. E conhecer a capacidade de fazer também, né? Sim. E a consciência corporal é mais difícil para o homem pegar ou para a mulher? Porque eu ouvi dizer assim que a mulher tem mais facilidade assim para dançar, assim, o homem já é mais travado, mais duro, porque a mulher desde criança já dança, né? Para o homem é mais difícil pegar essa consciência corporal, esse molejo para dança, né? Mas é mais cultural também, né? Porque, assim, desde criança, a gente estimula as meninas a fazer balé e os meninos a fazer artes marciais, judô. Normalmente é esse o estímulo. Sim. Né? Por quê? As meninas dançam, os meninos lutam. Depende. Então, se ele foi estimulado assim, é nisso que foi desenvolvido. Mas, se tiver um desenvolvimento igual, isso vai tanto faz. Então, não tem diferença de um para outro. Assim depende da educação, né? É. A dança é dom ou é treino? É dom, mas também é treino. Eu falo que, se for pegar, eu falo que eu não tenho o dom da dança. Mas eu sou esforçado. Eu treino. Então, qualquer coisa, eu acho que na vida, né? Que a gente pegue, eu posso não ter o dom daquilo, mas a partir do momento que eu treinar aquilo, aquela habilidade vai ser ganhada, vai ser desenvolvida e pronto. Com quantos anos você começou a dançar? Comecei com 19 para 20 anos. 19 para 20. E o que te levou a sempre ter um gatilho, assim, uma metáfora, né? Gatilho no sentido metafórico da palavra. Alguém que te levou para uma dança, você viu aquela percepção, vou fazer dança, esse é meu caminho. Como é que nasceu E o que isso? motivou você a... Então foi muito engraçado, porque quando a gente até estuda um pouco mais de marketing, a gente vai falar sobre qual que é a nossa dor, o que a gente foi resolver. E aí é legal até a gente entrar um pouco nesse assunto depois. Mas eu falo que eu não posso ser usado como um case disso, porque eu aprendi na faculdade, uma menina da minha sala era professora de dança de salão. E ela ensinou 2 passos de forró. E eu falei, vou no forró pra ver. E eu fui. E só fui. E comecei a gostar. E aí tinha um amigo meu que a gente ia juntos. E eu comecei a desenvolver a habilidade de olhar e repetir. Então, a aula de forró, por exemplo, eu fiz pouquíssimas aulas. Mas eu olhava alguém fazendo movimento e copiava. Então, eu conseguia visualmente você conseguia decodificar o que estava acontecendo ali e trazer para o meu corpo. Mas eu falo que nunca teve nada demais. Né? Normalmente, quais são as buscas? Preciso conhecer pessoas ou
separei, eu terminei o namoro e os meus amigos estão todos casados, estão todos namorando e eu tô sozinho, então vou dançar para conhecer, fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Preciso fazer uma atividade física, quero conhecer gente para me relacionar, então assim, são vários fatores. E eu falo que eu não tive nenhum desses. Foi por prazer. Isso para começar a dançar, como dançarino. Depois, a dança foi me puxando. Eu fiz faculdade de educação física para ser personal trainer. Eu terminei minha faculdade, eu fiz minha pós em personal trainer. Eu queria continuar como personal trainer, pensando em qualidade de vida. Porém, o professor com quem eu comecei a fazer samba de gafieira, ele teve que deixar algumas turmas. E ele me convidou para dar aula. Falou, vem dar aula aqui no meu lugar, que não sei o quê, que você tá dançando bem, você me acompanha em algumas aulas, então acho que você consegue. E a partir daí, fui só recebendo convites. Viu, você dá aula de dança? Então vem dar aula aqui, vem dar aula aqui. E fui trilhando esse caminho. Então eu falo que a dança me escolheu, mais do que eu escolhi ela. Sim, nesse sentido assim, daí surgiu um novo desafio para você, né? Que é o dar aula em si, né? Que você já sabia dançar, mas aí ensinar, tipo, tem a parte do ensino e da oratória, de gerenciar uma sala, isso foi um desafio também? Eu sempre fui muito tímido na infância. Lá para os meus 16, 17 anos, eu falo que eu não sei o que aconteceu, eu perdi um pouco a timidez. Ainda tem algumas situações que eu me considero tímido, mas hoje bem menos. Eu estava fazendo educação física, então de certa forma ali eu já tinha um estímulo de estar em sala de aula, de apresentar trabalho, de puxar alguma coisa. O desafio maior para mim foi como traduzir a parte pedagógica que eu já aprendi em faculdade para a sala de aula de uma coisa que eu fazia como esporte, como diversão, que era dançar. Então, normalmente, como formam os professores? E foi aí que eu fui estudar um pouco mais de oratória, de metodologia. Os professores fazem aula com outros professores e se tornam cópia dos professores com quem fizeram aula. É basicamente isso. Então, não tem um estudo ou não tem nada que te proíba da aula de dança de salão. Se você quiser hoje começar a dar aula de dança de salão, só precisa ter aluno. Precisa ter alguém louco para pagar para você e você começa a dar aula. Só isso. E aí eu comecei a pensar, tá, mas peraí, é só isso? Então o universo é só tudo que eu aprendi em sala de aula. Ou seja, como qualquer aluno aprende, então agora eu só repito o que eu aprendi. Você replicou, né? O que você aprendeu em sala de aula, replicou Esse é o para dar aula. comum. Sim. Né? Eu falei, não, eu acho que a dança é um pouco além disso e se eu estou em sala de aula, se eu sou o professor, como que eu posso melhorar isso? E aí sim, que daí eu fui estudar oratória, fui estudar neurociência, fui estudar psicologia positiva para poder trazer tudo isso para dentro da sala de aula. Você buscou inovação, então, no método de ensino. Tanto que hoje até que está um pouco mais espalhado isso, mas até um bom tempo, a minha escola aqui tinha muito esse diferencial aqui em Sorocaba, porque a gente pensava na dança como meio. Enquanto a grande maioria das escolas pensava na dança como fim, eu vou lá para aprender a dançar. Então você vai ensinar o aluno a dançar, e só. Eu sempre entendi a dança como meio. Então o aluno que vem, ele vai receber um acolhimento. Qual que é o objetivo dele? Ele quer conhecer pessoas, então eu vou promover eventos para ele conhecer pessoas. Conhecer pessoas é fazer amigos, fazer novas amizades. Tanto que a maioria das turmas, o pessoal acaba saindo, criando um grupo e saindo para os eventos entre eles. Então eles vão para um forró, então junta o grupinho daquela turma de forró e vai todo mundo junto pro forró. Então eu comecei a procurar entender. Às vezes, entrando um pouco mais nessa parte de transformação, eu já tive casos, por exemplo, de alunos que não abraçavam. Eu quero dançar, mas o fato de ter que abraçar ou abraçar com um pouco mais de proximidade me incomoda. Tá, por que te incomoda? Vamos sempre dentro da dança de salão, mas o que nós podemos fazer para melhorar isso? E daqui a pouco a pessoa se vê abraçando. Eu tive um caso lá que foi o mais extremo, assim, pelo menos... Alguns a gente não fica sabendo, né? Mas esse caso me surpreendeu muito. Ela era casada, tinha um casamento muito abusivo. Então, de todas as formas, fisicamente, mentalmente, moralmente. E aí ela separou, criou coragem, conseguiu separar, e ela foi fazer aula de dança. Ela falou que a primeira vez que um homem tocou ela, foi muito estranho para ela, porque tocou sem nenhuma intenção, só tocou para dançar, então foi pegar na mão para dançar. Ela falou que às vezes ela se sentia tão suja dentro do relacionamento que ela tava, que às vezes ela tomava banho e ficava se esfregando para tentar ter a sensação de limpeza, de chegar a formar ferida, de tanto que ela se esfregava. E aí depois de um tempo ela tava, depois desse primeiro toque que ela estranhou, mas se permitiu, hoje, se você precisar abraçar ela com um abraço mais fechado para dançar, que é até melhor, né, porque
quanto mais contato, mais comunicação, ela dança. Então, eu falo que esse foi um caso muito extremo, assim, que, de novo, que a aluna acabou comentando com a gente, mas a gente tem N casos. Então, esse Nesse caso caso, imagino assim, a leitura que, quando você estava contando, para mim eu estava fazendo essa leitura. Ela, pela situação dela, ela tinha uma barreira emocional que dificultava para ela dançar e, começando a dançar, ela venceu essa barreira. Foi Ela como superou esse vencer essa trauma. dificuldade. Sim. Uhum. Imagine para ela que o toque sempre estava, por exemplo, atrelado à violência sexual. Sei lá, era a hora que o marido ia abusar ela sexualmente. Então, imagine ela receber um toque e aí perceber que nesse toque é um toque sem nenhuma intenção. É só um toque de a gente precisa se abraçar para dançar, senão eu não consigo te conduzir. Sim. E nesse caso, assim, da dança transformar, aconteceu comigo também. Eu tive a satisfação desse aluno do Eduardo, de aprender dança na escola dele. E quando eu entrei, em 2 momentos, inclusive esse ano, eu entrei porque eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. Eu não sabia o que fazer, daí, através da dança, eu consegui esse resgate. A dança me resgatou. Então, a dança, assim, para mim, além de você aprender a dançar em si, aprender a ter uma noção corporal, aprender a conhecer pessoas, se conectar com pessoas, a dança tem esse poder de transformar vidas. Tem esse poder de resgatar a pessoa de uma situação difícil que ela está. Que aconteceu comigo também. Eu estava numa situação difícil e a dança me resgatou. Então, assim, eu tenho muito que agradecer à dança, nesse sentido. Ele perguntou para mim, eu vou lá, tô com vontade de ir lá. Ele porque, sabia assim, da escola, eu falei, vai, eu Vai. incentivei. Porque, assim, fazia muito tempo assim, que eu não dançava mais, daí eu tava, e assim, sempre no começo de ano, eu sempre ficava adiando, o ano que vem eu vou, o ano que vem eu volto. Daí esse ano eu resolvi voltar. Esse ano eu tava passando uma situação difícil, daí eu falei, esse ano eu vou voltar lá e primeiro eu fiz aquela semana gratuita, né? Semana de escola aberta que Semana de tem lá. escola aberta. Para conhecer os ritmos, para conhecer pessoas. Eu fui lá, depois eu me matriculei no forró, daí eu voltei a dançar. E tá indo em forró já. E tá indo em forró, eu Tá sei, indo em encontrei forró. ele esses dias. Encontramos lá no Little Já Paul. No lá. Little Paul. Little Paul. Isso é muito interessante. E olha que legal, tá vendo? Você já fez uma vez, já percebeu o quanto a dança fazia bem pra você, por alguma razão você parou, e aí, na hora que você teve de novo essa necessidade, opa, eu tô mal, peraí, o que pode me resgatar? A dança. Sim. E pra mim, a dança, ela é muito mais um momento de transformação real do que a dança em si. É muito interessante isso. Eu tô muito presente nas redes sociais, então eu abro muita caixinha de pergunta, e até interessante, esses dias eu abri uma caixinha que era um assunto totalmente diferente. O assunto que alguém perguntou na caixinha era se alguma menina já tinha dado em cima de mim dançando, enquanto estava dançando. E foi assim, eu fui respondendo tudo como estava acontecendo, e aí daqui a pouco virou. Eu recebi várias mensagens das meninas falando assim, você tá falando, o assunto foi esse, mas na verdade o que mais acontece são os meninos inconvenientes dando em cima das meninas durante a dança. E é um assunto muito complexo isso, né? Uhum. A gente nem precisa entrar tanto nesse assunto. A figura do machismo entra nessa hora entra também. Me incomoda absurdo isso, me incomoda absurdo. Porque às vezes a pessoa... Isso acontece direto, assim, a pessoa foi lá no Little Paul, por exemplo, a primeira vez, e ela de repente é uma menina bonita, pronto. Vai vir uns 3, 4 caras em cima dela, assim, sem dar espaço pra ela. Ao invés da gente acolher, ensinar a dançar, fazer ela gostar do ambiente da dança, vai lá e tá lá atrapalhando a diversão dela. E aí, dentro disso, o que a dança traz de mais importante? O respeito, algo que a gente não tem muito hoje em dia. E o respeito é justamente isso, como que eu posso tocar a outra pessoa sem intenção nenhuma? Eu vou lá pra dançar. Sem ter segundas intenções. Sem ter segundas intenções. Então, numa escola, o aluno ele vai aprender essa relação da dança, uma relação que é legal de aproximação, vai aprender a diferenciar uma coisa da outra e a barrar o próprio machismo que ele eventualmente tenha introjetado em si. O próprio baile que tem lá todo mês, né? Sim. Ensina a fazer isso, né? Sim. Ensina a ter esse respeito. E é interessante, porque todo mundo dança com todo mundo. Então, assim, casais... Eu com a minha ex-mulher, praticamente, a gente chegava no baile, a gente nem se via.
Eu ia dançar com as meninas que eu queria, ela ia dançar com os meninos que ela queria e tava tudo bem. Aí no final do baile a gente se encontrava e ia embora. Por quê? Porque eu falava, a gente dança junto já todo dia, quase. Então agora que a gente tá no baile, vamos dançar com outras pessoas. Por quê? Porque tá dentro de um respeito. Eu tô lá pra dançar. Eu não tenho outro objetivo que não a dança. Então tá tudo bem eu dançar com outra pessoa. E isso é um ponto que é muito importante que a dança vai trazer. Quando a gente vai pra um baile, ou até mesmo em sala de aula, eu preciso tocar na outra pessoa, senão eu não consigo conduzir. E é interessante, eu tenho um aluno que, quando ele entrou, ele abraçava as meninas assim, com medo de encostar nela. Mas por que você não encosta? Não, porque ela pode achar que eu tô, de repente, aproveitando ou assediando ela e não quero que ela tenha essa sensação. Nesse caso é um cuidado, né? Nesse caso até um cuidado. Sim, mas é um cuidado até demais, porque, de novo, eu falei, cara, pensa o seguinte, e aí o Lucas tá aqui, que também dança, Enquanto a gente tá dançando, o nosso foco tá na dança em si. O que menos a gente tá pensando é, nossa, eu tô com uma pessoa aqui, nossa, eu tô segurando na cintura dela, nossa, tô segurando no braço. O que vai resultar dessa dança. Então, quando eu tô dançando, eu tô mais focado no movimento, em saber conduzir a dama do que em qualquer outra coisa. Eu tô preocupado no movimento, no ritmo da dança. Então a dança é uma forma da gente se conectar. Eu estou com a outra pessoa, eu falo que quando a gente vai dançar, aquela pessoa que tá na sua frente, ela tem que ser a pessoa mais importante do mundo pra você naquele momento. Por quê? Porque a gente tá compartilhando o momento, então que ele seja bom, mas que ainda continue no âmbito da dança. Ainda é uma dança. A dança, nesse sentido, ela é uma emoção também. Sim, com certeza. É um momento especial. E durante a dança assim, é importante você ter vários parceiros, né? Porque assim, eu vejo o casal assim que chega na aula também ou no baile e só dança entre eles, assim. E se você dançar com vários parceiros, você vai pegando porque cada parceiro é diferente. Sim. Assim, às vezes tem já aconteceu comigo assim, de eu dançar com uma dama assim que é mais fácil, tipo, ela já tem um conhecimento maior, eu dançar com outra que já não tem tanto conhecimento, então é mais difícil conduzir. Então é importante ter essa variedade para você saber assim, para você dançar com diferentes tipos de pessoas. Porque se você dançar só com um tipo de pessoa, você se acostuma com aquele tipo, daí quando você vai dançar com outra pessoa, você não tem essa... você não sabe dessa variedade, você não vai ter mais dificuldade em saber conduzir. Tem as duas coisas. Os dois têm um lado bom e um lado ruim. Quando é um casal, ou quando é um par fechado, porque às vezes pode ser dois amigos, eles vão desenvolver um pouco mais rápido, mas justamente por esse ponto de que eu já conheço, ela já sabe também mais ou menos os meus movimentos, então a gente já consegue meio que fazer as movimentações sem eu conduzir direito, porque ela também já sabe o que eu vou fazer. Também eles vão treinar mais vezes, porque já se conhecem, vão ficar dançando esse é um ponto. Direto. Quando eu danço com outras pessoas, então eu preciso entender que pessoas, eu como condutor, vão receber a condução de maneira diferente. Uma com um leve toque já entende, o outro precisa um pouco mais de pressão. Isso vai me desenvolver como dançarino. Quando você tem esses dois caminhos, aí a gente tem um negócio que é melhor, assim, a gente vai desenvolver mais rápido. Alguém para poder treinar mais, então vou evoluir minha dança mais fácil, e dançar com outras pessoas para que eu possa me estimular de formas diferentes. Eu, quanto condutor, entender como que a dama vai fazer para entender o movimento, e a dama também para receber conduções e estímulos diferentes dos outros condutores. Só contextualizando, tudo que a gente está falando aqui é a dança de salão, né? Dança 2. Dança de salão, tá. Inclui bolero e forró ou não? Sim. Inclui também bolero e forró. O que é a dança de salão? Vamos dar alguns exemplos. Então, o forró, o bolero, o tango, o samba de gafieira, o sertanejo universitário, vaneira, samba rock, tchá-tchá-tchá, salsa, bachata, zouk. Hoje em dia, por exemplo, é legal. Os ritmos mais dançados no mundo. A salsa, que todo mundo sabe que é, né? E mais dois ritmos que não é muito conhecido. Vamos ver se vocês conhecem. A bachata. Já ouviram falar? Bachata já. Tem na escola também. Tenho na escola. Bachata, tem muitos cantores sertanejos que usam a base da bachata para poder criar as músicas. O Gustavo Lima é um deles. Então, tem várias músicas dele que a base é de bachata. Tanto que ele fala bachata feelings em algumas músicas. Agora todo mundo vai começar a ouvir o sertanejo e prestar atenção nisso. E o zouk. O zouk é uma dança brasileira, né? Que é a evolução da nossa lambada, que lambada todo mundo conhece. Então, a dança hoje em dia também muito difundida no mundo inteiro. Então, terceiro. O zouk é uma dança nova, assim, ou já tinha bastante tempo? Em relação às outras danças, ela é mais nova. Mas também não é tão nova assim, não. Porque a turma fala muito bem do zouk. Sim. Inclusive, eu tô pensando em fazer zouk.
E assim, quem tem uma noção de forró, assim, aprende fácil o Zouk? Assim, são parecidos ou não? São diferentes. São diferentes. Ah, assim, os passos, Mas, de novo, quem já dança algum ritmo tem um pouco mais de facilidade para aprender outro, porque já tem aquele controle do corpo, já entende que eu não tô conduzindo, o outro está sendo conduzido. Então já tem um pouco de noção, ou vamos voltar lá para trás, já tem um pouco mais de consciência corporal do movimento em específico em si, que é a dança. Assim, e você acredita que na dança, para o homem, para o condutor, é uma responsabilidade maior do que para a dama? Porque, assim, quando eu vou dançar, eu fico numa insegurança, assim, porque eu sou condutor, eu tenho que conduzir a dama, né? É como se fosse, assim, um capitão de um navio, tem que saber pilotar, conduzir tudo. E às vezes, que nem quando eu fui no Little Paul, eu fiquei numa insegurança porque eu vejo a dama, assim, dançando com outros condutores, e eles já dançam assim há mais tempo, tem mais experiência, daí tem aquela dança, tem vários movimentos, tudo assim, e a dama gosta, tudo. Daí eu que sou mais iniciante, eu vou lá conduzir, daí eu penso, nossa, se eu for lá, ela vai ver que baixou o nível. Que ela acabou de dançar com um cara assim que dança super bem, vai dançar comigo que sou iniciante, será que ela vai achar ruim? Será que ela não vai gostar? Então eu fico meio assim, inseguro em chamar para dançar. E às vezes ela pergunta assim, você sabe dançar? Daí eu falo, sei. Eu já penso que eu falo que sei dançar, ela já vai querer que eu seja um mestre da dança. E daí eu vou lá com meus passos de iniciante, com a minha prática de iniciante. Às vezes eu não atendo às expectativas da dama, então eu tenho meio que essa insegurança. Às vezes a menina pergunta assim se eu sei dançar, eu falo assim, eu sei, eu não lembro muito bem, eu sei 1 ou 2 passos, só para assim, ela não entrar com muita expectativa quando vai dançar comigo. Daí se eu dançar assim, é para ela não... para a expectativa dela aumentar um pouco, assim, para ela ver que ele sabe pelo menos o básico, porque se eu falar que eu sei, ela vai achar que eu sei mais que o básico, entendeu? Então tem essa insegurança pro homem também, não tem? Tem bastante. Na verdade, isso é o que faz a maior parte dos homens não convidar as mulheres para dançar, porque, como você falou, acha que não vai superar a expectativa dela ali. Porém, a gente tem bem os dois lados. Eu divido muito, resumindo um pouco o método que eu criei de ensino. O homem primeiro ele precisa saber e depois ele vai sentir. A mulher primeiro precisa sentir para depois saber. Então são funções bem diferentes entre si. Por que eu preciso saber? Porque eu conduzo o movimento, eu que digo o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Esse é um ponto. Elas precisam sentir. Por que elas precisam sentir? Para onde você está levando elas, como você está levando, que jeito você está levando. Mas se eu pensar friamente, eu sei o que eu vou fazer, independente do meu nível. Se eu sei 2 passos, eu sei 500 passos, eu sei o que eu vou fazer. Ela é uma folha em branco. Ela está disponível para a gente o tempo todo. Isso é muito complexo. Porque ela está lá, ela não sabe o que você vai fazer. Se Sim, você... Mesmo se ela for experiente, já saber vários passos assim mesmo. Ela não sabe qual a sequência que você vai fazer, o que você vai fazer naquele momento. Então ela está totalmente disponível, entregue a você, falando só assim, tá... E agora? O que você quer que eu faça? Eu fiz esse aqui que você pediu, e agora? E agora? E é o tempo todo assim. E isso eu acho incrível na dança, porque é isso que vai estimular a gente a essa comunicação. Sim. Tem uma premissa do tango que eu acho muito legal. O que eu quero que ela faça, o que eu tenho que fazer para que ela faça, o que eu quero que ela faça. Olha que louco. Então, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela faça um giro. Então, o que eu tenho que fazer para que ela gire? Como que eu tenho que estimular isso nela para que ela entenda o giro? Ela está lá disponível. Então, as duas funções são bem complexas. É claro que se pega uma mulher que está no começo com um homem que é mais experiente, ele vai conseguir levar um pouco mais, porque como ele sabe como fazer, se ela se permitir sentir, ela vai entender as movimentações e vai executar. Então, nesse caso, aconteceu comigo também, que assim, eu estava aprendendo lá e com uma dama que também estava aprendendo. Daí eu queria que ela fizesse um giro, eu não entendia. Então eu não sabia sinalizar correto o que eu queria, então ficava uma dança assim travada. Eu sempre trago para como se a gente estivesse aprendendo um idioma. Só que eu falo árabe, você fala mandarim e a gente tá aprendendo, sei lá, francês. Eu não consigo me comunicar com você a não ser pelo francês. Porque não é a nossa língua. Então eu aprendi a falar algumas coisas, você aprendeu a ouvir algumas coisas. Quando eu falo para você, eu tenho sotaque, eu vou falar errado. Eu não vou falar com uma pronúncia boa. Você vai ter que fazer o maior esforço do mundo para tentar entender aquela palavra que ele falou, eu acho que é isso aqui. Entende a complexidade? Uhum. Então, aos poucos, eu vou acostumando, então eu vou ganhando a fluência no falar, ela vai ganhando a fluência no ouvir. E aí a dança acontece de uma maneira melhor. Uhum.
Mas até isso chegar, a gente tá aí nesse lugar que você falou. Eu tento dizer pra ela que ela tem que girar, mas ela também não tá entendendo. Só que isso vai te desenvolver muito, muito. Porque conforme você vai tentando fazer ela entender, você vai procurando caminhos, ou seja, você vai entendendo o que você tem que fazer pra que ela faça o que você quer que ela faça. Sim, entendi. E aí quando a gente pega o contrário, uma mulher que sabe muito, com um homem que tá aprendendo, que tá começando, a dança vai ser sempre em relação ao homem, porque como é ele que conduz, ele que vai liderar, então ela tá ali disponível. Mas ela tá disponível, ela tem 500 mil ferramentas para entender como vai ser usado, só que só tem 2. E ela vai estar ali. Então, normalmente, a dança, ela vai ser um pouco mais em relação ao nível que o homem tem, que o condutor tem, do que a da Então, essa é a conduzir. responsabilidade do homem. Né? Quanto mais ele saber, melhor pode ser. Mais vai desenvolver a dança. Sim. Então, tudo isso que você acabou de descrever, eu faço essa leitura. A dança, ela é um conjunto também, além dos vários aspectos dela, de sintonia, de convergência e até divergência de linguagens Sim. corporais e que entra naquela termo que você coloca, consciência corporal. Como resolver isso? A escola é um caminho, com certeza. Sim. É o que você oferece. E tem gente que também consegue fazer isso naturalmente? O meu processo dentro do Como forró o seu caso foi foi assim. na- Então eu olhava, tentava copiar. O que eu não conseguia, às vezes eu pedia pra alguma amiga minha, vai lá, dança com ele e tenta entender o que ele tá fazendo. Daí ela trazia, eu acho que ele fez assim. E ia fazendo. Então dá pra fazer? Dá. E, de novo, sabe aquela a grande frase de macaco vê, macaco faz também, né? Ou assim, culturalmente, se existe um estímulo de criança, como acontece no Rio de Janeiro, é o lugar onde mais tem dança acontecendo. Lá tem baile que é meio-dia. Imagina um baile meio-dia. Verdade. As Lá coisas acontecendo. Então se desde criança eu olho e vejo os meus pais dançando, eu já tenho aquele estímulo, porque eu já tenho na minha cabeça, eu nunca pratiquei, então entra um pouco a teoria prática, até que você comentou, Sim. eu já tenho na minha cabeça como faz, eu só nunca fiz. Mas na hora que eu for fazer, eu já sei mais ou menos como que vai ser. E A aí, Bahia também, Salvador, tem muitos eventos. Tem até Sim, o termo, tem. né? A gente, na Bahia, a gente não nasce, a gente estreia, a né? gente Já. estreia. Estreia. Então tem muita coisa acontecendo. Então né? tudo é muito cultural, ou eu vou aprendendo conforme eu vou olhando, conforme eu tô imerso naquilo. Então essa imersão, eu nasci com os meus pais dançando, não é meu caso, mas eu nasci com os meus pais dançando, então eu vou dançar também, vou ter facilidade para O isso. futebol, hoje nem tanto, mas na época da várzea, do campinho perto de casa, era assim também. Sim. Você morava no lugar, tinha o futebol, a molecada ia lá, você criança também, ia junto e com frequência você acaba aprendendo também. Sim. Treinando espontaneamente. E até o que eu falo sobre o dom, voltando um pouquinho, um piloto de aviação, ele é reconhecido se ele é bom ou não, pela quantidade de voos que ele tem, de horas de voo. Na dança, ou como qualquer coisa na vida, quanto mais horas de voo a gente tiver naquilo, melhor a gente vai ser. Então, para um bom dançarino, a gente tem que associar as duas coisas. Então, eu tenho que fazer aula, porque vai me ensinar em como fazer, ou como uma mulher conduzida, entender como eu devo perceber aquilo. E eu preciso ir pro baile dançar. Tem gente que só vai pro baile, ou só vai pro forró, por exemplo. Tem gente que só vai pra aula. São os dois que vão fazer com que você vire um bom dançarino. Porque na aula, você tem ali, ó, faça desse jeito, faça assim, faça assim, faça assim. Na hora que eu falo que ali é a prática. Então, sabe? Treino, jogo é jogo. Então ali é o treino. Só que na hora que você vai jogar, é outra É pegada. outra história. Então eu falo que o baile é a selva. É a hora que tá lá. Salve-se quem puder. É a hora que você tem pra treinar. Não tem um professor falando que movimento que você tem que fazer. Tá tudo o que você lembra, o que você não lembra. Tem outras pessoas dançando, atrapalhando você, porque estão esbarrando em você se o lugar tá Porque fica apertado. bastante gente. E também tem pessoas diferentes, porque na aula você sempre dança com as mesmas pessoas. E lá tem pessoas diferentes. E falar assim com relação à sua escola, esse ano completa 15 anos, né? Esse ano completo 15 Como anos. que a sua escola começou? Como que foi a ideia? Como que funciona lá? Como que é a sua escola? Eu já dava aula, tinha uns 10 anos, mais ou menos, 10 não, uns 8 anos. E eu sempre fui meio que revolucionário, assim, ó, o que eu posso fazer de diferente? Então me incomodava muito, nos lugares onde eu dava aula, a gente não poder ter uma equipe que pudesse completar par, porque
infelizmente, a quantidade de mulheres que dançam é muito maior do que a quantidade de homens. Uhum. Né? Isso é quase 70%, 80%. Eu chego no baile assim, tem muito mais, Muito mais mulher. mulheres, é. E aí eu resolvi abrir a escola justamente falando, não, então aqui eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito que deve ser. Então, das decisões que fizeram, não, realmente eu vou abrir a escola, foi justamente isso. Eu vou ter uma equipe, eu vou conseguir atender melhor as pessoas aqui, dentro da minha escola. Sim. E assim começou. E você sabe quantos alunos teve ao longo desses anos, assim? Sabe um número assim, mais ou menos? A minha matrícula lá tá em 6 mil, quase 7 mil. Nossa, muito aluno, hein? Assim, tem muitas 15 histórias anos. ali. Você é um deles. É, eu sou um Você deles, tem- é um eu deles. sou um deles, é. Vamos ver o número de matrícula do Lucas? E assim, a sua escola tem um plano de carreira lá também, né? Tipo, a pessoa um aluno que entra lá pode, assim, se auxiliar e até ser professor, né? Nós temos ali um processo de formação de quem é da minha equipe. Então, o aluno ele precisa passar para ser equipe para poder passar dentro desse processo. Mas é um processo também que eu criei, que eu também nunca vi em nenhum lugar. Eu andando pelo Brasil, aí sempre vou xeretando as coisas. Eu nunca vi em nenhum lugar fazer esse processo como eu faço. Então, para subir de nível, são 5 níveis totais. Eu tenho o aprendiz, então é considerado um aluno normal. Depois vai o monitor, ele já começa a auxiliar em sala de aula. O assistente, que já auxilia diretamente o professor. O instrutor, que já pode ter a turma dele. E o professor. E dentro desse processo tem avaliação, tem a parte teórica. Então tem a avaliação da dança, tem a avaliação já da didática. Então como é que ele está ensinando, para que a gente possa manter um padrão de ensino, um padrão NDEC, né, como eu chamo, Núcleo de Dança do Eduardo Carriel, um padrão NDEC de ensino. Sim. E é interessante, porque hoje metade da cidade, dos professores da cidade, são formados por mim. Sim. E, assim, como que é a temporada de um dançarino? Assim, tem a sua escola, né, que você dá aula, tem os eventos, o Baila Costão, e você participa de competições também? Como que, assim, todo ano você participa do Baila Costão? Todo ano tem uma competição que você participa? Como que é um resumo, assim? Como que é uma temporada sua, assim, todo ano? Como que... Eu não costumo competir. Eu já competi, mas eu não costumo tanto competir. Mas eu gosto da competição. Então, eu já promovi muitas competições, mas eu mesmo, de competir mesmo, eu não gosto. Normalmente, os eventos, eles acontecem de abril a novembro. Então, essa é a maior faixa aí nos congressos. Então, a gente tem alguns congressos que tem mais ou menos data fixa. O Baila Costão, por exemplo, é sempre junho e julho. O maior congresso de bolero do Brasil, o Senhor Bolero, é em setembro. Esse que eu tava no Rio agora, em maio, porque é aniversário de um dos organizadores. Então, eles têm mais ou menos o calendário, mas nada é garantido, né? Então, assim, ele tem que gostar do seu trabalho e querer manter você por outros momentos. Esse ano, por exemplo, eu não vou dar aula no Senhor Bolero, por uma estratégia deles, que eu concordo, que é revezamento dos professores. Né? Não adianta. Então, o maior evento de dança de salão do Brasil, você tá lá sempre com os mesmos professores. Quem vai fazer aula quer experimentar professores diferentes. Porque o professor que ele tem do dia a dia já é autossuficiente ali. Ele vai lá mais para ter alguma coisa diferente, uma experiência diferente. Então, tudo depende do contrato que você tem. Não é algo assim, não, todo ano eu sou fixo no Baila Costão. Não. De repente, o ano que vem, ele pode falar assim, ó, Du, obrigado, cara, você já tá há muito tempo aqui com a gente. O ano que vem, você tá dispensado. É tudo questão de contrato. Sim. E também pode ter outros eventos também diferentes, né? Sim, e a gente vai sendo chamado. E às vezes tem os congressos que são maiores, mas às vezes, por exemplo, eu fui pro Maranhão dar aula de bolero uma aula, um workshop que a gente chama. Lucas, São eventos tem menores. umas fotos para mostrar, não tem? Tem umas fotos suas para Mas mostrar. antes, Pudim deixa vai colocar eu na fazer TV. essa pergunta, porque pode não dar tempo e eu não gostaria de deixar de fazer essa pergunta. Que a dança é uma arte, não há dúvida. E é uma arte espetacular, no seguinte sentido, diferente de outras artes, ela permeia, dialoga, ela está em sintonia com todas as outras artes. Ela está, por exemplo, no teatro. Ela está na música. Dança e música, tudo a ver. Ela está no cinema. Ela está na literatura. Quantos livros que eu li, eu estou lembrando aqui, que tem o teatro como espaço dentro da narrativa. As coisas que tem o teatro, que tem a dança como espaço da narrativa. E um salão de dança, um salão de baile. Eu lembro daqueles romances antigos, como A Moreninha. Sempre tem um baile, né, onde existem os espaços, os personagens, e detona ali deflagra ali alguma narrativa que vai conduzir o drama, né? Então,
Você não vê dessa forma também, que a dança ela tem essa multifacetada nesse aspecto? A dança é basicamente um momento de comemoração. Então, se a gente pegar lá atrás, nossos ancestrais, quando eles, sei lá, tiveram sucesso na caça, com certeza, e às vezes a gente pode falar que a dança veio até um pouco antes da música. Porque às vezes não tinha música acontecendo, mas eles estavam vibrando ali dentro de uma cadência, de um ritmo, e aquilo a gente já pode chamar de dança. Então é sempre voltado para momentos especiais. Estou exaltando alguém, algum deus, alguma coisa assim, ou estou comemorando alguma coisa, então a dança já está inserida nesse momento. Lembrei da dança no futebol, quando o cara faz o gol, faz aquelas e a danças turma, lá. os jogadores saem dançando. Sim. É, a Uma dança- coreografia que às vezes é espontânea, inventada ali mesmo, né? Mas é uma dança, né? É. A dança, assim, quando o homem surgiu, a dança surgiu junto. Sim. E aí é interessante porque assim fala. Você já dançou alguma vez na sua vida? Olha, dança de salão, eu tive um momento em que eu chamei uma moça para dançar, mas sorte minha que ela recusou. Sorte. Porque eu não sabia dançar dança de Sorte salão. sua ou sorte dela daí, então? Sorte minha que eu ia passar carão, né? Assim, ia ficar feio para mim porque eu não sabia dançar. E sorte dela porque ela ia ter uma decepção. Viu, mas você falou que não sabia Mas- dançar? Você não, Não falei E nada. se eu falar né? que você já dançou É. muito antes? Não, mas então, mas o meu propósito não era adequado, era ousado, mas equivocado. Eu estava interessado numa mulher que estava com um par que estava dançando e eu queria passar por ela assim, não sozinho, dançando. Então o meu objetivo era passar pela mulher que eu estava interessado. Entendeu? Mas olha que tonto eu era naquele Não, momento. não. Você estava usando Entendeu? a ferramenta que você... Então, não que você tinha, mas que sorte você que a mulher- sabe é. que podia usar. Aí, como era dança de salão, aí eram casais, eu tinha que entrar ali no meio e passar por ela com uma outra dama. Mas eu não podia passar sozinho. Mas eu vou Então, insistir um fiquei pouquinho- frustrado. vou insistir. Qualquer dia eu chamo o Araújo, eu consigo convencer ele a fazer aula na sua escola lá. Eu já chamei ele várias vezes e ele não quer. Pronto, Não, tá é que eu não convidadíssimo tenho para ela tempo. fazer uma aula. Na verdade, eu não tenho Mas tempo. vamos lá, eu vou falar. Você já dançou? Não, Todo eu danço mundo rock, já dançou? Eu gosto muito de, embora minha cara não pareça, eu gosto de rock, punk rock, e metal e thrash metal. Então é o bate-cabeça. Dança também. Então já tem um dança. modelo Mas do ó, rock e ainda, já. mas tá lá atrás. A gente, quando nós somos bebês, pode observar os bebês. Quando tem estímulo musical, o que ele faz? Ele Começa a sorrir, começa e Ele mexeu, não se mexe, é. ele tá dançando. E mexia as Então, perninhas e os Se bracinhos. você, alguma vez na sua vida, na sua infância, quando você era bebê, você escutou alguma música, você já dançou. Então, quando a gente fala assim, ó, nunca dancei na vida, já, eu tenho certeza que você já dançou. Eu duvido que você nunca foi estimulado quando bebê de ter uma música ali e você tá se mexendo, todo descoordenadinho, mas tava dançando. É uma Na dança sala, ali. sozinho, inclusive. Com certeza. Então a gente É. não pode falar que a gente nunca dançou na vida. Sim. E as fotos, Luca? Então o Pudim vai colocar as fotos na TV aí. Então essa foto aí, qual que é essa foto? Essa é lá no Rio de Janeiro, que é o Senhor Bolero, é o maior congresso de bolero do Brasil. Pode passar, Pudim. Essa é do Sr. Bolero. Isso também do Senhor Bolero, esse é o baile de gala. Então tá todo mundo bonitão aí. Ah, ó. tem os professores lá, o professor Henry deu aula pra mim de forró esse ano. Isso. Então ele começou lá também como... Ele começou comigo com 11 anos de idade. Eu lembro Ele fazia dele. aula junto com a mãe dele. Quando eu fazia uns anos atrás, eu lembro dele bem novinho assim. E a turma já falava que ele sabia que tinha um dom da dança já. Nossa, Sim, e esse ano ele vai estrear como professor do Baila Costão. Ó, que legal, hein? Foi convidado pelo próprio organizador. E também tem a professora também, né? A Paulinha também é professora, que tá de preto aqui. Então, eu tive Entra aula de com branco. esqueci o nome dessa aqui. A Carla. Então, eu tive aula com a Carla, com o Henry e também... Não, que lá acho que eu não tive aula, não. Mas ele é professor Não, ele também. tá em processo de formação. Processo de formação. Então, o primeiro aqui tá em processo de formação, que é o Rogério, aí o Henrique, que é o professor. A Cris é uma professora, também amiga minha, só que é de outra escola, tudo de Sorocaba aqui. A Raquel é aluna, a Beni também é aluna, mas já foi da minha equipe, as duas já foram da minha equipe. A Ah, Paulinha, que é professora. Depois tem o Denis, conhecem ele como Denis Dog, ele também já deu aula, Ele é ele já professor foi da também, minha né? equipe, Ah, isso, sim. mas não dá aula na minha escola. Esse é um amigo só que ele é de Tu, e a Carla, que é instrutora, tá dentro do processo de formação, provavelmente no final do ano ela pega a categoria de professora lá. Ah, sim. Pode passar, Pudim. Ah, você dando aula lá, né? Esse é meu curso de oratória. Curso de oratória. Então, como as pessoas...
oratório é voltado para dança de salão, mas tem pessoas que não são da dança de salão, que querem desenvolver esse lado de comunicação, então serve esse curso também. Também serve também como uma ferramenta para formar os professores, né? Assim, é importante esse curso de oratória, né? Sim, entra com esse plus aí de, tipo, dar aula não é só imitar o que o seu professor faz. Sim, eu vi um vídeo no Instagram lá da turma falando da oratória, assim, a expectativa delas, assim. Tava lá os seus alunos, tava Sim. lá a sua equipe Alguns falando, professores, assim, sim. alguns professores também. Pode passar, Pudim. Esse é no Baila Costão. Baila Essa é minha ex-parceira, Alessandra Mendes. Faz ano já, né? Faz um tempinho Esse já. foi de 2020, se eu não me engano, com essa camiseta. 2022. Entendi. Foi o último ano que nós demos aulas juntos, a gente... Sim. Pode passar, Pudim. Essa foi a nossa apresentação também no Sr. Bolero lá no... Mas é outra professora, a Érica, né? Essa é a Érica, minha parceira. Eu tive aula com ela na escola aberta de sertanejo, agora não lembro se foi universitário ou sertanejo de balada, acho que foi universitário que eu tive. Ela é especialista em sertanejo e junto com o marido dela, que são professores lá da escola também, Zuki. Sim, pode passar. Próxima foto é... Mas aí você e ela dando aula também? Isso aí, assim, palestra. É minha parceira. Do também é do Sr. Bolero, sim. Esse é o festival que eu fiz. Eu fiz 3 festivais no Teatro Municipal. Essa é uma coreografia que a gente tinha que chamava Areia, então foi interessante sim. que a gente dançou ela na areia, então tem o clipe dessa música. Paisagem de praia, linda, hein? Sim, é lá em Florianópolis também, no Baila Costão. Sim. Isso é onde? Esse foi o baile de 12 anos da escola. Como teve a pandemia, não pude fazer o baile de 10 anos. Aí eu fiz um baile grande de 12 anos. Entendi. E aí foi uma coreografia. Esse aí é o Henrique, Então, naquela música, qual que é o ritmo da música? É um bolero. É o bolero. É um bolero. Tá. Isso aí é quando você tá a sua fase de DJ. Então, você gosta muito de ser DJ também? Eu gosto, mas de dança de salão também, é específico. Então esse evento foi em Piracicaba, mas eu também toco no Baila Costão, já toquei no navio dançando a bordo. Sim. Esse é o Baila Costão também, essa paisagem é linda. Nossa, o lugar lá é maravilhoso. Lá é um resort. Você dançou em cima da pedra? Sim. Não, na verdade só tiramos fotos, ali não dançamos. Pra vocês dançarem em cima da pedra, eu falei, nossa, é difícil dançar em cima da pedra. Assim, e é alto isso daí, que não dá pra ver, mas isso aí não. Vocês tenham dançado em cima da pedra numa altura assim considerável. Não, isso aí é muito arriscado. Esse aí é o o Dançando a Bordo, quando fui como DJ. Atrás sim, também toda legal. a equipe de professores. Entendi. Também Baila Costão. Baila Costão. Todas as fotos tiver essa paisagem de mar. Tudo é de lá. É de lá, entendi. É que são 8 anos aí, também é Baila Costão. Esse daí eu acho que foi o primeiro ano que a gente deu aula, 2017. 2017 sim. ou 2018. Entendi. Isso foi do espetáculo também. Espetáculo, isso aí faz... Esse é um bolero. Faz quantos anos aí? 2016, primeiro espetáculo que eu fiz. Entendi. Mais de 120 dançarinos. Mas aí Essa é uma competição. Esse foi um congresso brasileiro de bolero, foi lá no Rio de Janeiro também, mas foi uma competição esse daí. É uma competição também. Uma competição nacional, ficamos em 5º ou 6º lugar. Sim. Aí foi todas as fotos. E falando em competição, assim, você participou de várias competições, né? Assim, quais competições você ganhou? Foi de competição de bolero, de zouk? Quais vocês? Falei, eu sempre participei de poucas competições. Sim. Eu gosto mais da organização da competição. Então eu participava muito antigamente, quando foi um boom no Brasil, um ritmo americano chama West Coast Swing, que eu falei que o formato do Jack and Jill, que é um formato de competição, ele vem desse estilo. Então lá eu participei, mas nunca ganhei nada. E aí, como eu não gosto, foi muito... Essa competição que eu participei do Congresso Brasileiro de Bolero foi muito aleatório. Uma professora da minha escola ia participar, junto com um professor de cerquilho. Esse professor não pôde participar mais, daí ela falou, então você vai comigo, porque tá tudo pago. Eu falei, não quero, Bruna. Não, você vai comigo. Aí tá bom, me inscrevi com ela, ela começou a trabalhar, não foi dispensada do trabalho para ir competir, aí entrou minha ex-parceira, e foi competir. Então a gente foi muito no susto, que nem era para competir. E aí esse é um campeonato brasileiro, eu não me engano, 5º ou 6º lugar. Mas eu já treinei muitos competidores, ou a escola já formou muitos competidores e ganhadores. Então a gente tem aí 3, 4 troféus de primeiro lugar no Brasileiro de Forró. Legal, hein? Então Copa Brasil de Forró que tinha antigamente, hoje não tem mais. E algumas outras participações em competições em Campinas, próprio São Paulo, mas nunca eu como competidor.
Eu tava como treinador, dando pitaco, então mais ou menos isso. Uma pergunta prática, porque é uma pergunta que várias pessoas podem fazer. Por exemplo, se você tem 60 quilos, facilita. Se você tem 70, ainda está dentro da facilidade. Mas aí começa, tem 80 quilos, 90, tem pessoas de 100 quilos, 110. Como é que fica? Assim, independentemente do peso, tem possibilidade de aprender? Eu já vi, por exemplo, pessoas que têm na faixa aí dos 100 quilos e serem chamados de pés de valsa, né? Como é que funciona com essas diferenças? Tem um cara no Rio, chamam ele de Big Léo. É porque ele é big mesmo, ele é muito alto. E também ele é grande. Encorpado, grandão. É. Assim. Só que se você vê ele dançando, ele é muito leve dançando. É absurdo, é absurdo. Você vê, cara, é uma pena dançando. É uma pluma de tão leve que é. Então a dança a gente associa a ter um corpo... Não, eu só preciso ter um corpo pra dançar. E aí o resto Não vai. necessariamente, tipo, mais magro vai ter mais molejo. É Né? claro que se a gente estiver falando em alta performance, não, mas espera aí, a gente vai participar de competição, aí pode ser que entra dentro de um estereótipo, não que não é possível ganhar. Então a gente tem um casal que também são mais cheinhos e foram campeões brasileiros de bolero. De bolero não, desculpa, de forró. Dançar ajuda a emagrecer ou é mito? Ajuda, mas dentro das aulas de dança, a atividade não é super intensa, a dança de salão, né? Algumas outras danças sim, mas a dança de salão não é muito intensa, porque o professor explica, você treina, o professor explica, você treina. Então a aula não é uma aula que você vai dançar o tempo todo. Agora, se você for para um baile dançar, se for pro forró dançar e dançar a noite inteira, aí você vai ter um gasto energético maior. E aí sim, vai te ajudar a emagrecer. Então é um caminho, não vou falar que é o melhor caminho, mas de certa forma vai te ajudar sim. Mas favorece a saúde, a qualidade de vida, até porque é uma junção entre movimento corporal, mente e bem-estar. Sim. E você vai até observar que quando você começa a sair para dançar, você vai ver que as pessoas, mesmo quem bebe, vai beber menos. Porque se beber muito, não consegue dançar. Então, eu vou beber... É até um problema com os lugares que promovem a dança. Daí fica sem cognição. Você não vai ter uma boa resposta, você não tem um bom controle do seu corpo. Quando você bebe, você fica mais relaxado, então teu corpo não responde totalmente. Inclusive, o Araújo quer emagrecer, vou até aconselhar ele no próximo baile. Porque se ele começar a dançar lá, tipo, todas as... Começa que horas o baile mesmo? É 8 horas, né? O baile às 9. Essa 9, comemoração aí eu vou agendar. Então, se ele começar a dançar das pra 9 às 2, você vai voltar fininho. Então. Você vai dançar direto lá. Quem sabe? Mas tá vendo? Já tá convidadíssimo e eu vou cobrar isso. Vamos lá. Pra você fazer uma aula experimental lá na escola, sentindo o corpo como é. Eu vou arrastar ele pra lá. A conversa tá ótima, mas eu costumo dizer que o tempo não existe, é mera invenção humana. Básico. Mas nessas horas a gente sabe que existe mesmo. Então, a gente tem vários outros aspectos, mas nós estamos interrompidos pelo tempo, ou seja, chamado por decurso de prazo. Eu aproveito para você fazer suas despedidas ao público que está nos assistindo, por favor. Bom, novamente agradeço o convite. Então, eu acho que é muito claro o quanto eu amo a dança de salão, o quanto eu amo a dança e quanto a dança faz bem para as pessoas. Então, eu gosto muito de ser convidado para poder falar sobre ela. Então, obrigado por isso. Quem não dança, eu acho que já ficou claro. Você pode aprender a dançar. É só ter vontade. E é só participar e ir, faz aula, vai para os bailes, se entrega, dança com quem sabe, dança com quem não sabe. Incentiva, estimula as pessoas a dançar. Sabe aquela frase clichê, quem dança é mais feliz? Isso é muito real. Então não é que você não é feliz, você vai ser mais feliz porque você dança. Então, só agradecer pelo convite. E quem quiser se comunicar com você e com a escola, quais são os dados do seu Instagram, suas redes? Divulga a sua escola, seu Instagram. Tá, as redes sociais da escola é tudo @NDEC, que é Núcleo de Dança Eduardo Carriel, então as iniciais, NDEC, Danca. Então, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai encontrar por esse caminho. Pelo WhatsApp, 15 998 17 3910. Só falar com a Érica lá, ela vai te responder, vai te explicar exatamente como funciona, como é tudo lá. A minha rede social, eu tô muito no Instagram, é Ducarriel. Então, Ducarriel, para ser rápido, @Ducarriel, já entrou lá. Pode seguir, eu falo bastante sobre dança lá. No meu perfil pessoal, eu falo um pouco mais sobre essa parte do extra dança. Como a dança transforma a vida. Então, eu gosto de pensar, refletir a dança dentro do meu Instagram.
Então, E você, bastante Lucas? conteúdo. Então, tem uma frase também na sua escola assim, que eu acho muito bonita, assim, se faz sentir, faz sentido. Isso. É uma frase assim, que tem muito a ver com a dança. Assim, eu vi essa frase assim, no quadrinho, assim, eu gostei muito dessa frase. E assim, eu queria agradecer ao Araújo, agradecer o Eduardo Carrel pela presença. E aqui em mais um episódio do Pense Comigo, agradecer o Pudim, toda a equipe técnica. E quem está assistindo aí, por favor, segue o Instagram do Pense Comigo, as redes sociais do Pense Comigo, o YouTube do Estúdio 48. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. E a minha palavra final, minha despedida, é o agradecimento ao nosso convidado, o professor Eduardo Carriel, ao Lucas Lorde, que ajuda a gente nessa conversa aqui, e também à técnica, o Rodrigo Pudim. Muito obrigado. E especialmente a você que está nos assistindo, nos prestigia com a sua atenção generosa. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a semana que vem. Valeu, pessoal.